Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho do ano de 1997, o ano da nossa primeira parceria, que eu posso dizer assim, uma parceria, teve outras também, mas aquela que trazia jogadores, né, para dar uma qualidade maior para o time do Corinthians, já que o nosso rival tinha feito uma parceria importante com a Parmalat nos inícios dos anos 90, deu muito certo. E o Corinthians também começou a investir nesse tipo de gestão, um pouco diferente, um pouco mais agressiva, dentro daqueles moldes que o Corinthians sempre procurou fazer, sempre foi um pouquinho mais precavido nas contratações, nas contas, principalmente na época do Sr. Vicente Mateus, né? Era muito difícil que o Corinthians se arriscasse com grandes contratações. Mas a chegada do Banco Excel foi muito importante, cara. Foi importante porque ela trouxe jogadores no primeiro escalão, logo um pacote de jogadores que eram muito, muito importantes. Foram muito importantes nos seus clubes, onde jogavam, e vieram dar um pouquinho mais de qualidade para o time corintiano naquele momento. Eu lembro das contratações, por exemplo, do Túlio Maravilha, campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995. Trouxe também o Donizete, o Pantera, trouxe para o Corinthians. O Antônio Carlos, aquele grande zagueiro, tinha jogado no São Paulo e no Palmeiras também. André Luiz, lateral esquerdo do São Paulo, muito bom. Sangalete, zagueiro que veio do Guarani, jogador, jogava de volante, jogava de zagueiro. Romeu, volante. O próprio Fábio Augusto, lateral esquerdo. Então, eram contratações que mudariam um pouco o cenário do time corintiano, que já tinha bons jogadores, né? Então o Corinthians faz um excelente campeonato paulista. Eu lembro de uma vitória, por exemplo, que eu fui no Morumbi, o Corinthians ganhou de 8-2 do Guarani. A coisa mais difícil que tinha é você ganhar do Guarani, cara. O Corinthians não tomou conhecimento, meteu 8-2, uma goleada sensacional por parte do time do Corinthians. Na reta final, ele foi muito bem no campeonato, ele tinha 3 jogos pela frente para poder chegar ao título. Ele ganha do Santos de 4-3 no Campeonato Paulista, já na fase final ali, ganha de 2-0 no dia do meu aniversário, dia 1 de junho de 1997, ele ganha de 2-0 do Palmeiras, que é melhor presente que esse. E depois no dia 5 ele empataria com o São Paulo no Morumbi, ganhando o jogo, empatando o jogo, aliás, e ganhando o título mais uma vez, um empate de 1-1, gol do André Luiz, a lei do ex, contra o próprio São Paulo. O Corinthians ganhava, confirmava ali o seu título naquela noite, seu 22º título paulista. Mas teve uma vitória contra o Palmeiras que foi importante nesse ano também. Uma vitória que foi fundamental. Na primeira fase ainda ali, no mês de abril, o Corinthians ganhava de 5-2 do Palmeiras, uma vitória espetacular do Corinthians, vitória por 5-2. E aquela vitória foi importante para vocês, eu vou contar por que ela foi importante. Aquela vitória foi importante pelo seguinte, o Corinthians tinha jogado na Copa do Brasil, uma Copa do Brasil que ele não ganhou, tá? Mas essa vitória foi muito importante. Esse momento foi muito importante nesse exato tempo aí. Por quê? O Corinthians tinha perdido para o Atlético Paranaense por 2-1 no Morumbi. E, pô, o Atlético Paranaense tinha um belo time, tinha um bom time e tinha aquele ataque infernal que era o Oséias e o Paulo Rink. O Paulo Rink estava jogando nesse time aí. Então o temor era grande, porque era um bom time, era um bom adversário. E eles ganharam a primeira partida no jogo da ida, aqui do Morumbi, uma vitória de 2-1 para o Atlético Paranaense. Pô, a situação do Corinthians ficava muito complicada. Aí ele enfrentaria o Palmeiras no sábado, aquela vitória por 5-2 que eu falei para vocês. E depois, aí sim, ele viajaria para jogar no meio de semana lá no estádio da Capanema, o estádio que é do Paraná Clube, não foi no campo do Atlético Paranaense nem no Couto Pereira. Foi exatamente na Vila Capanema, que é o primeiro estádio. Foi o estádio que cedeu, ou que recebeu a Copa do Mundo de 1950 pelo Paraná. É o estádio da Vila Capanema, exatamente. O pequeno estádio da Vila Capanema serviu de palco para a Copa do Mundo de 1950, para quem não sabia. Então, jogar ali, precisaria ganhar sabe, pelo menos por 2 gols de diferença, ou 2-0, ou 3-1, seja lá qual for o placar, para poder ganhar se classificar para a próxima fase. E num jogo espetacular do Corinthians naquele dia, um dos maiores jogos que eu vi do Corinthians fora de casa, uma vitória por 6-2, inapelável, jogando muito bem. Fernando Diniz, que foi uma das contratações também que chegaram do Banco Excel, juntamente com o Edilson Capetinha depois. A exceção de todos esses jogadores que eu falei que o Corinthians contratou, o único que não foi contratado pelo Banco Excel nesse mesmo ano foi o Fred Rincon,
que o Corinthians contratou diretamente lá do Real Madrid por US$ 1.300.000. Olha o dinheiro da época, né? O Corinthians contratou lá o Fred Rincon e trouxe. E foi até importante a chegada do Fred Rincon, porque apesar desse título do Campeonato Paulista, 22º título, foi bacana, no Brasileiro nós sofremos demais. Sofremos muito porque fomos perdendo muitos jogos, aquela coisa toda, estávamos ameaçados de rebaixamento. E quando o Corinthians vai buscar lá, a Banca Excel trouxe o Edilson para o Corinthians, com um gol dele, uma vitória contra o Flamengo no Morumbi, uma noite, 1-0, o gol do Edilson, nos livrava do rebaixamento naquele ano. Mas seria praticamente aí a espinha dorsal do time que viria a ser campeão brasileiro de 1998, foi vice-campeão paulista, estava invicto, perdeu o último jogo contra o São Paulo no Morumbi, tinha ganho a primeira partida por 2-1, perdeu a segunda por 3-1, perdeu o título, mas dali para frente começava um novo panorama, um novo patamar, que tinha iniciado em 1997 com a chegada do Banco Excel. Então, olha a importância disso, olha a importância dessa evolução, dessa mentalidade naquele momento, para começar a mudar o cenário, para começar a profissionalizar um pouquinho mais o clube, foi assim que foi feito, né? Depois vieram outras parcerias que também deram certo, mas por um problema de gestão má feita por parte da própria direção do Corinthians, o negócio foi se perdendo no final, né? Mas naquele momento, em 1997, aquela semente feita entre Corinthians, uma parceria entre Corinthians e Banco Excel, deu muito certo, culminando com o título paulista e o Campeonato Brasileiro de 1998, que foi fantástico, com a chegada dessa parceria, que foi fundamental para os planos corintianos. Gente, essa aí eu queria passar só um resumo do ano de 1997, foi um ano muito bacana, um ano de vitórias marcantes, na conquista do título, e só para vocês tentarem enriquecer um pouquinho mais do conhecimento de vocês, tá bom, gente? Então é isso aí, olha, se você não conhece o canal Legado da Fiel, vai lá, se inscreva no canal, já deixa o seu like também, que é muito importante, e como eu sempre digo no final dos episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos, e fiquem com Deus, vai Corinthians, um abraço.